Peço, por favor, paciência dos irmãos, que a gente está melhorando, pensando juntos. O Jaime, o Eduardo, o Paulo, todos os irmãos aqui estão ajudando para fazer o melhor, para poder servi-los com todo o amor, com todo o carinho e para crescimento do reino de Deus, né? Então eu vou pedir agora, alguém quer orar? Por favor, a Vanessa, ela vai orar. Tem um microfone, ele está disponível para ela. A gente aqui no templo vai ter um microfone e no Zoom a gente centraliza com o Paulo as perguntas, tá bom, irmãos? Por favor, Vanessa. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que você faz presente em nossas vidas, suprindo as nossas necessidades. Nesse momento, Pai, que você esteja olhando por nós e que cada um quebrando nosso coração, Pai, que a gente possa, através da tua palavra, conhecer mais de ti e ensinar o seu presente. Deus, nosso ensinamento e abençoe este momento. Nós oramos, amém. Amém. Irmãos, bom, nós estamos aqui continuando na carta de Efésios, nós vimos o capítulo 4 com o pastor Rival na última aula, e aqui eu queria dar só uma dimensão para vocês sempre se organizando o pensamento, que é, do capítulo 1 ao 3 da carta de Efésios, a gente tem a parte mais teórica. Então, ali o Paulo ele vai trazendo ponto a ponto a teologia que importa para a gente entender depois a aplicação prática, que é dos capítulos 4, 5 e 6. Então, o Girval ele trouxe para a gente nas últimas aulas toda essa dinâmica da igreja, a dinâmica dos dons na igreja, a dinâmica de como os irmãos agem, trabalham e servem na igreja de Deus. Então, aqui é sempre também importante lembrarmos que o pano de fundo da carta de Efésios é a unidade da igreja. E dentro dessa unidade da igreja, Deus vai utilizando os irmãos com os seus dons. Então, por isso que é tão relevante a gente sempre ter o entendimento, estudar e nos aprofundarmos nesses conceitos. Eu vou abrir aqui o compartilhamento de tela, os irmãos vão poder ver no telão, quem está aqui na igreja, e diretamente aqui no Zoom, para quem está em casa. Bom, então o tema da nossa aula de hoje é vida cristã. Irmãos, o cristianismo não é um conjunto de proposições teóricas. O cristianismo não é uma ideia muito maravilhosa, inatingível. O cristianismo é vida em ação. Nós somos convidados a seguir, a caminhar os passos de Cristo, sermos pequenos cristos, termos uma vida que imita a vida de Cristo, nosso Senhor. Por isso que tudo que a gente aprende e ouve da palavra de Deus aqui com o pastor, na escola bíblica, ou lê na palavra dele, a gente tem que pôr em prática, porque assim nós seremos cristãos. Não apenas, eu conheço muito sobre a Bíblia. Isso não significa que você ou eu seremos cristãos, se você acumular muito conhecimento da palavra de Deus. Mas se você vive uma vida de imitador de Cristo, aí sim você é reconhecido como um cristão. E como saber qual é a vida que eu devo viver? A Bíblia nos traz os passos. A Bíblia nos traz como Cristo viveu e o que Cristo quer de nós. Então, conhecendo a parte teórica, nós conhecemos o que Deus, esse Deus bondoso, quer dar para as nossas vidas. E na parte prática é a nossa vida demonstrando quem nós somos. Vamos lá. Então, no contexto imediato aqui, como nós vimos com o pastor Girval, a unidade do corpo de Cristo, as funções de cada um na igreja, a importância de, irmãos, você tem do seu dom, usar o seu dom, não ser negligente com o seu dom. Porque certamente, se nós negligenciarmos os nossos dons, a igreja vai sofrer. Porque cada um está aqui, porque o eterno Deus poderoso nos colocou aqui. Se o seu dom é de dar força para o seu irmão,
dê força. Se o seu dom é de orar por ele, ore por ele. Se o seu dom é de contribuir, contribua com generosidade. E nós temos muitos textos da palavra de Deus que nos exortam e nos falam: use o seu dom, não guarda para ti. O seu dom é para ser usado na igreja. E por quê? Porque, como nós falamos, a igreja é a nossa família. A igreja é o corpo de Cristo. Então, cada um aqui é uma parte desse corpo. Às vezes você é o dedo mindinho, às vezes você, exemplificativamente falando, qualquer parte do corpo que você deixa de agir, o corpo todo sofre, o corpo todo padece. Por isso a importância de, pensando nessa ideia de unidade do corpo, cada um exercer os dons que Deus lhe deu, assim como nós temos visto. O texto posterior a esse que nós estudaremos hoje, daqui duas semanas, o pastor Samuel que ele trará, e ele vai ter mais exemplos mais práticos sobre essa nova vida cristã. O meu texto, ele está no caminho intermediário. A gente vai estudar nessa aula um pouco da vida antiga, de maneiras das quais o apóstolo nos exorta a abandonar ou não retroceder, e o início é um texto de transição. E depois o pastor Samuel, depois dessas duas aulas que eu ministrarei, ele vai entrar com exemplos mais específicos sobre essa nova vida cristã transformada. Então, nós temos aqui como objetivo demonstrar que o cristão deve colocar em prática o que aprendeu de Cristo com uma vida efetivamente transformada. Logo, o indivíduo deve deixar o modo antigo de viver distante de Deus. Como nós falamos, irmãos, o nosso objetivo é ter uma vida que reflete Cristo. O meu objetivo é que lá no meu trabalho eu não precise falar eu sou cristão, para as pessoas perceberem que o meu agir é diferente, para as pessoas verem transformação de vida em mim, para as pessoas verem Cristo na minha vida e na sua vida. Gente, nós somos embaixadores de Cristo onde nós estamos. Então, quando o que nós fazemos, as pessoas falam: peraí, vamos ver como é a vida de um seguidor de Jesus. Se eu tenho uma vida de malandragem, uma vida fora do caminho de Deus, a pessoa que não conhece Jesus vai falar: eu não quero isso para mim. Ele é igual ou pior a mim? Ou é igualzinho, não tem nenhuma diferença. Mas agora, se ele vê que você tem uma vida diferente, às vezes você está passando por uma angústia, todos passamos nesse momento, mas você persevera porque temos uma esperança em Cristo. Você tem uma vida de ética, uma vida séria, uma vida com Deus. As pessoas, que elas possam ver e falar assim: nossa, então ter uma vida com Jesus é diferente. Eu quero conhecer esse Jesus. Então, vamos ler o texto inteiro primeiramente, que eu vou trabalhar nessas duas aulas. Efésios, capítulo 4, dos versos 17 até o 24. Por favor, abram suas Bíblias. Efésios 4, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, vamos agora começar a analisar cada verso. Inclusive,
Depois nós veremos que parece que eu e o pastor combinamos para essa fala, porque o pastor, na pregação de hoje, ele ajudou muito aqui. Então, porque nós falaremos de crescimento espiritual também. Verso 17. Assim eu lhes digo no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui é interessante que Paulo ele usa essa palavra aqui grega, né, martírio, que é insisto. Na NVI foi traduzido como insisto, mas também poderia ser traduzido como testifico. Na Almeida atualizada está assim, em algumas outras traduções também, porque a ideia aqui, irmãos, é de que Paulo, ele está falando isso de uma forma solene. Ele está falando como se ele falasse assim, irmãos, por favor, presta atenção, eu solenemente, presta atenção nisso. É como se fosse uma declaração que todo mundo agora para o que você está fazendo e ouça isso que vem de Deus. Exemplificando um outro momento que Paulo utilizou essa mesma palavra para fazer uma declaração solene em Gálatas 5:3, ele diz, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que será obrigado a cumprir toda a lei. Então, sempre que o apóstolo Paulo usa isso, ele está fazendo uma declaração solene. Quer dizer, e aqui a declaração solene é para que a gente não viva mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E ele diz também que o pedido dele é no Senhor. Ele não está trazendo uma coisa que seja, tudo bem, se der para a gente observar, tudo bem. Não, ele está falando que solenemente, no Senhor. A gente conversou um pouco dessa expressão no Senhor, porque ela é muito relevante, ela tem um significado teológico profundo nas cartas. E que, como nós vimos, ele está falando no Senhor, mas no sentido de que nós, em Cristo, em todo o relacionamento que nós temos no Senhor Jesus Cristo, na esfera de conhecimento de Cristo Jesus, em tudo que nós somos e vivemos de Cristo Jesus, com toda essa importância que ele está falando isso. Por isso, irmãos, a tamanha importância de nós estarmos atentos. E aqui, assim, como eu falei anteriormente, que parece que eu combinei com o pastor, ele está também trazendo aqui, irmãos, a questão do crescimento espiritual. Quando nós conhecemos aqui a Cristo, nós temos um encontro, uma decisão por caminhar com Cristo Jesus. Eu lembro muito bem da minha conversão, como era a minha mente, as coisas que eu falava, o meu vocabulário, falava muitos palavrões, tinha uma vida muito distante de Deus mesmo. Mas quando eu conheci Cristo, começou um processo na minha vida. Começou um processo de transformação. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que a gente limpou o coração, afastou aquela vida que caminhava sempre dentro e para o pecado, falando um monte de coisa errada. Mas Deus vai limpando e vai trabalhando, e é o agir de Deus. E como nós vimos hoje, palavra de Deus, Espírito Santo, e o Espírito Santo ele abre nosso coração para que nós possamos entender e colocar aquilo e viver aquilo. E a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela traz vida, a salvação em Cristo Jesus e transformação de vida, que é o crescimento espiritual. Então, irmãos, se você olhar para trás no retrovisor e falar, nossa, eu estou tão parecido como quando eu era antes da minha conversão, tem algo muito errado na sua vida, irmão. Você ainda está tomando leite espiritual, que é o primeiro alimento, é o alimento do bebê, que é o que todo mundo que se converte Então, essa metáfora ela é muito didática. O bebê, eu tenho um filhinho, ele tem 2 anos, como os irmãos conhecem, ele toma leite. Antes, no início, ele só tomava leite, não aceitava nenhum outro alimento. Conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, você começa a introduzir um alimento sólido, devagar, batido, mais picado. E conforme ele vai caminhando, ele consegue se alimentar de um alimento mais sólido, que dá sustento. Então, no início, quando você só dá leite, ele acorda 4, 5 vezes durante a noite, porque leite é levinho.
Mas conforme ele começa a comer, se alimentar de um alimento sólido, ele dorme a noite inteira. Porque ele está bem alimentado. Trazendo essa metáfora que a Bíblia usa constantemente com a palavra de Deus, quando a gente acaba de se converter Jesus, nós somos como bebês espirituais. A gente não conhece muito de Jesus, a gente sabe mais ou menos a história, mas a gente não entende muito bem o que funciona, como é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, como é a nossa caminhada em Deus e com Deus. Mas conforme a gente vai caminhando, o Espírito Santo vai nos ajudando, vai limpando o nosso coração. Eu que tinha uma boca, palavras que não edificavam em nada, Deus limpou aquilo da minha vida. E isso foi um processo que foi o Espírito Santo conduzindo e acontece com cada um de nós. Aquela pessoa que tinha uma vida antes de fofoca, que gostava de ver o jogo de futebol, todo mundo fala palavrão, fala também, aquela coisa... sempre está fazendo a coisa errada, ou na onda dos outros, ou porque gosta. Quando ninguém está olhando, assiste coisas indevidas e tal. Mas, com Cristo, em Cristo Jesus, no crescimento espiritual, irmãos, esse processo vai acontecendo e você vai afastando tudo isso de você, porque o Espírito Santo te ajuda. E se isso, irmãos, é um processo que precisa necessariamente acontecer com todos nós. A ideia de que a gente começa no leite espiritual, como o bebezinho começa no leite materno, e a gente vai caminhando e crescendo em espírito e verdade, como o neném vai caminhando e crescendo em estatura. E ele vai se alimentando de alimento sólido e tendo um corpo mais forte, crescendo. Assim como nós vamos aprendendo e aprofundando o conhecimento nas verdades de Deus, sendo usados na igreja de Deus, sendo usados com nossos dons. Esse é o crescimento espiritual. Uma vida cada vez mais que caminha como imitadores de Cristo e usando os dons que o Espírito Santo nos dá. Então, essa é a nossa caminhada, irmãos. Então, é muito importante que Paulo, aqui no primeiro momento, ele está falando para a igreja de Éfeso e a região, né, como nós vimos, que era tem toda uma região que está sendo atingida por esse texto, por essa palavra apostólica. E aqui você vê que os irmãos, ele está exortando os irmãos para não viverem mais na inutilidade do pensamento, porque, se ele está falando isso, é porque tinha uns irmãos que tinham se convertido, mas estavam vivendo como antes, não tinha demonstrado fruto de mudança, de arrependimento, vida nova. Ou que tiveram um encontro com Cristo, começaram a caminhar com Cristo, mas de repente, como você está num contexto que todo mundo faz coisas erradas e tal, a pessoa se deixa levar. E aqui Paulo está exortando eles, não façam isso, irmãos. É muito importante, o que se aplica também totalmente às nossas vidas. Às vezes, no seu trabalho, todo mundo faz coisas erradas, todo mundo fala palavrão, não é? Eu sou um filho do Senhor Jesus Cristo, eu não vou me amoldar ao padrão do mundo e nem retroceder. Então, essa é a ideia central desse texto. Agora eu vou abrir aqui para perguntas e vou parar um pouquinho com o compartilhamento. Vocês que, por favor, estão vendo de casa, podem mandar por escrito no chat ou para o Paulo. E aqui quem está aqui na igreja vai falar a pergunta e eu vou repetir. Então, eu vou sempre repetir a pergunta para o pessoal ouvir, por favor. Deixa eu ver o chat aqui. Não, Paulo falou. Bom, então, tranquilo, eu vou prosseguir, irmãos, obrigado. Eu vou abrir o compartilhamento novamente. Eu vou abrir outra oportunidade também, tá bom? Não é a última oportunidade de perguntar. Se você quiser, não tem problema perguntar sobre esse texto também. Lá na frente eu vou abrir novamente. Só um momento, por favor. Espera aí. Que não maximizei ela ainda. Opa, peraí, o pastor tem uma pergunta. Vamos lá, por favor, pastor. O microfone, por favor.
Obrigado. Quando a gente fala sobre endurecimento Só do um minutinho. coração, Vocês conseguem ouvir de casa? Tá, eu repito. quando a gente fala sobre endurecimento do coração, ele vai dizer assim, eles, não sejam como antes, né? Ele vai dizer, eles estão escurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão devido ao endurecimento do coração. Crente é capaz de endurecer o coração? O pastor está fazendo uma pergunta muito interessante, que no próximo verso, Paulo fala que eles estão separados da vida de Deus por causa do endurecimento do coração, e a pergunta foi, crente pode ter o coração endurecido? Irmãos, como o coração do homem é enganoso. Quando o homem, irmãos, uma das grandes punições do homem foi deixar o homem seguir o seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. E eu vou aprofundar a resposta para o pastor nos próximos slides, eu não vou adiantar muito cenas dos próximos capítulos, mas desde já sim, irmãos, quando a gente tem uma vida de distanciamento de Deus, a gente pode ter um coração duro, a gente pode sentar aqui no banco, irmãos, fechar o nosso coração para Deus e ter uma vida de religiosidade vazia. E eu sempre quero ter muito cuidado com essa palavra, porque há um entendimento errado que Jesus não era religioso, isso é falso. Jesus era muito religioso, a religiosidade correta, a religiosidade boa. O que a gente não deve ser é ter uma religiosidade vazia, ou seja, como o pastor perguntou, eu estar aqui no templo da igreja, sem ouvir o coração fechado. No texto que nós vimos o pastor pregar hoje, Paulo se esmurrava para ele não ser reprovado no que ele ensinava. É a vida cristã, para eu não ser hipócrita, para eu não ensinar aqui uma coisa para o irmão, chegar em casa e viver outra, chegar em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, parece que não recebeu, não ouviu aquela mensagem. É uma vida de coração duro, uma religiosidade vazia. Agora, uma vida com coração de carne, uma vida com coração em Cristo, é uma vida que você vem com o coração e você está aberto para entender, receber ali do Espírito Santo e ter transformação na sua vida. Tudo bem? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Só um minutinho. A gente está levando o microfone para a irmã Teresa. É o seguinte, quando o cristão endurece o coração, ele, quando está pecando, ele está com o coração endurecido? Eu não ouvi, desculpa. Quando eu estou pecando, eu estou com o coração endurecido? Excelente pergunta. A Terezinha perguntou se quando você está pecando, você está com o coração endurecido? Sim. Num sentido de que, quando você está distante de Deus, ou quando você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Mas não no sentido de que nós somos infalíveis. E aqui eu quero trazer um conceito muito interessante para a gente, que é pecar e viver em pecado. Isso é muito importante, porque eventualmente, irmãos, a gente vai cometer pecados mesmo sendo cristãos, mesmo tendo uma vida em Deus. Eventualmente você vai ter um pensamento ruim. Um camarada pisou no seu pé, você pensou alguma coisa, isso vai acontecer, mas é totalmente diferente de você ter uma vida de pecado, e quando você pega, Deus, me perdoa, me ajuda, Senhor, me trabalhar, então você está tendo uma vida cristã. O problema é as pessoas que vivem no pecado. Por exemplo, eu gosto de fofocar, ou pisou no meu calo, não importa, vai ouvir. Ou pior, eu já vi gente fazendo assim, vai pisar de volta. Quer dizer, você está ali sendo vingativo, você vive um estilo de vida que desagrada a Deus, é um coração de pedra, endurecido. Mas, como eu falei, nós buscamos a santidade em Cristo. Então, não que nós nunca vamos cometer pecados, mas é diferente de viver. Tudo bem? Beleza. Eu vou prosseguir, irmãos. Tá bom? Eu vou prosseguir aqui, mas eu vou abrir, vai ter mais uma oportunidade de nós falarmos, tá?
Só um minutinho. Maravilha. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Olha que interessante, irmãos. Aqui vem direto na pergunta do pastor. Vou responder agora ela completamente, aprofundando aqui. Irmãos, é muito interessante a palavra que Paulo usou aqui para separados. Ele usou uma palavra que o sentido dela é que as pessoas que estão obscurecidas nesse entendimento, lembrando, aquelas pessoas que não vivem a vida em Deus, ela ontologicamente está distante de Deus. Ela, ou seja, o ser dela já se considera distante de Deus. E mais, além de viver distante de Deus, está num movimento constante de distanciamento. Era assim a nossa vida antes de Jesus. Nós estávamos longe de Deus, e quando nós vivemos pelo nosso coração, nós estamos num movimento cada vez maior de distanciamento, não é de aproximação. Quando a gente quer a autonomia do nosso Senhor, a gente caminha sempre para cada vez estar mais longe de Deus. Então, essa que é a ideia que ele está trazendo. O mundo, na vida de outrora, nós éramos como inimigos de Deus, distantes e se afastando. Aí ele traz o contexto da dureza no coração. Daqui eu queria trazer também um pouco, irmãos, uma das grandes punições quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, o grande pecado deles era querer ser autônomo, querer estar longe da mão protetora de Deus, porque Deus falou, olha, faça tudo, aqui tudo está ao alcance de vocês, comam todos os frutos, menos daquele. E lembrando que Adão e Eva não eram dois bebezinhos, eles estavam falando para dois adultos com pleno discernimento, olha, coma de tudo, menos daquela árvore. Quando a serpente tentou Eva, aí a serpente perguntou para ela, com as palavras dela, o que Deus disse? E ela falou, Deus disse isso. Aí a serpente falou, certamente que não morrerão. A serpente já chamou Deus de mentiroso. Imediatamente, porque se Deus falou, quando comerem do fruto morrerão, e a serpente falou, certamente que não morrerão. Ela está falando, Deus mentiu para vocês. E o medo dele, fazendo uma interpretação do texto, é que quando vocês comerem, vocês não vão mais precisar dele. E eles caminharam para o pecado da autonomia. E esse é o grande pecado da humanidade, vai a esse encontro, irmãos. Quando a gente quer ter uma vida autônoma. Vamos ver o que acontece com o ser humano quando ele segue os seus próprios caminhos. Abram comigo em Romanos capítulo 1, verso 18, por favor. Romanos 1,18, a palavra de Deus diz, a ira de Deus contra a humanidade, é o subtítulo que colocaram. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Vejam como esse texto é similar, tá? E continuando, verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Esse verso 24, irmãos, ele é muito, muito relevante, porque mostra aqui muito do caráter bom de Deus.
Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Deus Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha que interessante esse texto. Como o homem negou a Deus, negou reconhecer a sua divina bondade, os atributos visíveis de Deus pela própria criação. Quando o homem negou isso e começou a fazer imagens para si, para adorar, ser, entre aspas, senhor de si mesmo, né? O auge do antropocentrismo, o homem é o centro de todas as coisas. Quando o homem colocou Deus de lado, o que Deus fez? Falou assim, tá bom, segue o seu coração. Deus, ele não determinou que o ser humano fosse não, Deus não forçou a humanidade a pecar, não, irmãos. O texto, estamos falando, conversando com o texto. O texto diz que Deus entregou as pessoas para seguirem o que o coração delas queria fazer. Ele falou assim, você quer autonomia? Pode fazer o que o seu coração. Você não quer adorar a Deus Todo-Poderoso? Pode fazer o que o seu coração está pedindo, clamando. E a consequência de um coração humano, a consequência de quando a gente abre mão e fala, não, eu não preciso de Deus, eu vou seguir. É isso, a destruição completa. Hoje, muitas vezes a gente pensa, nossa, por que acontece tanta maldade no mundo? A resposta está nesse texto. Nossa, porque eu vejo tanta coisa ruim, nossa, quantas guerras, quantas brigas políticas, O homem está seguindo os desejos profundos do seu coração. Essa é a vida afastada de Deus. E como nós temos um Deus maravilhoso, irmãos, Deus não obrigou a gente a ser robô. Deus não nos obrigou a amá-lo. Ele podia ter feito isso e ele não optou por não fazer. Deus, quando Adão e Eva decidiram a desobedecer, Deus permitiu que eles seguissem o caminho que eles queriam. Essa é a tônica desse texto que nós lemos. A dureza do coração, que o pastor trouxe aqui a pergunta para nós, ela é a consequência dessa vida de autonomia, essa vida que é distante de Deus. Então, sim, irmãos, se nós tivermos alguém que senta aqui no banco da igreja e ainda é autônomo e que acha que não precisa de Deus e que não ora, que não lê a palavra, você sim tem um coração duro como rocha. Então, isso não pode ser assim, porque nós temos aqui a palavra de Deus, o Espírito Santo, a comunidade dos santos. Deus está aqui, agindo no nosso meio, com um grande poder. Então, nós temos tudo, irmão, para abandonar esse coração de pedra, ou as pedrinhas eventuais que ainda restam, e limpar e deixar o Espírito de Deus agir nas nossas vidas. Verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmão, vocês perceberam a ponte muito clara sobre esse texto, o texto de Romanos, né? O coração endureceu, a sensibilidade é perdida. E aqui eu vou falar mais ou menos, eu acho que a Natália pode falar um pouco melhor para a gente, né? Pensando aqui como se a pele, quando ela sofre uma queimadura, quanto mais profunda a queimadura for, maior o grau, né? Menos sensível a pele vai se tornar. Você vai sentir menos, muito menos do que naquela pele que ela tá saudável. A pele, ela fica queimada, como ela fica cauterizada, eventualmente, dependendo do nível da queimadura, e ela fica insensível. Então, aqui, esse mesmo fenômeno natural acontece na nossa mente. Assim como o bebezinho, no fenômeno natural, começa tomando leite, e depois se alimenta de alimentos sólidos, é um sinal de crescimento, e o nosso espírito começa se alimentando de leite espiritual, e com o conhecimento, o crescimento na verdade, nós vamos comendo alimento espiritual. E no Brasil, por que não dizer uma feijoada espiritual, irmãos? Alimento sólido, alimento que enche o seu corpo, fortalece. Esse é o crescimento que nós queremos. Porque se a gente, antes
com a sensibilidade perdida e a mente cauterizada, a gente não consegue receber e não consegue entender as verdades maravilhosas de Deus. E por isso, quando você está assim, as pessoas nessa condição se entregam com avidez a toda espécie de impureza, com muito desejo a toda aquela impureza. Que é o resultado imediato. Então, aqui eu fiz... deu para ver sim. Eu fiz aqui mais ou menos uma evolução da pecaminosidade. Então, começa ali a vida com pensamentos vazios, autonomia. O homem é o centro de todas as coisas. Como dizem, quando o homem inventou a ciência, Deus morreu. Aqueles pensamentos vazios de homens que precisam da misericórdia de Deus. Isso vai para uma vida, caminha, esse conjunto de pensamentos vazios, irmãos, caminha para uma vida distante de Deus, uma vida alheia de Deus. E como nós vimos, é tão intenso esse movimento que a gente não fica apenas distante de Deus, nós caminhamos cada vez mais para longe do nosso Criador. Isso acarreta dureza no coração, o seu coração vai se fechando cada vez mais, o que traz a insensibilidade. Já aquelas mensagens, de repente o apelo, o pedido talvez em lágrimas da sua esposa, para tratar ela melhor, ou para ter uma mudança de vida, ou de alguém que te ama, já é indiferente, porque é uma vida tão distante, que você é insensível às coisas. E resulta, como a palavra diz, em impureza, imoralidade, numa vida que o homem seguindo o seu próprio coração. Irmãos, agora eu vou abrir mais uma vez para as perguntas. E os irmãos que quiserem perguntar aqui no templo ou no Zoom. Como eu falei, essa aula é a transição do modo antigo, e para não, exortação para a igreja não voltar, né, naquele contexto específico, e a gente vai fazer a transição. Então, essa aula, ela tem mais essa ênfase maior na vida antiga. Alguém tem alguma dúvida, irmãos, no Zoom ou aqui no templo? Tem uma pergunta, um momentinho, por favor. Da Gisele. Aí eu repito para vocês. Quando chega no final do caminho que você mostrou, como que processa o inverso? Como que essa pessoa fica nesse final, como que ela volta? Muito boa. A Gisele perguntou, quando a gente chega no fim desse caminho, como a gente inverte? Irmãos, essa pergunta ela é muito irrelevante. Era exatamente assim que nós estávamos antes de receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a solução para essa autonomia, para essa vida de insensibilidade, de distanciamento, de endurecimento do coração, é Cristo. Quando a gente abre o coração para Cristo e quer caminhar com Ele, e abandona o pecado da autonomia de Deus, e pede para Deus para te ajudar, para conhecer Cristo, para viver uma vida em Cristo Jesus. É assim que começa a quebrar esse coração de pedra, e que Deus nos dá um coração de carne, um coração que recebe a palavra dele, que recebe o Espírito Santo, um coração que vai sendo transformado. Por isso, Gi, que a gente fala que quando a gente morre para a antiga vida, com o coração de pedra, e nasce para uma nova vida, com o coração de carne. Porque a gente estava num processo de distanciamento infinito, cada vez maior de Deus. E essa era a nossa condição. Mas em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo,
do que Cristo fez na cruz, a gente consegue, nesse momento. E aqui Paulo está falando para os irmãos não voltarem a se amoldar nesse padrão, ou não se amoldarem a esse padrão, porque, como nós vimos hoje na pregação, a vida cristã, ela necessariamente envolve crescimento espiritual. Então, irmãos, a maior notícia que já existiu é que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E com isso, ele nos deu a vida nova. E nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Essa é a notícia mais maravilhosa. E ele voltará. E todo o mal será afastado permanentemente. Essa é a nossa esperança. Isso enche nosso coração de alegria. E a gente tem que manter essa esperança viva sempre no nosso coração, porque ela é a palavra de Deus. E ela é verdadeira. Quem nos disse é fiel para cumprir. Ele já veio, venceu a morte, e ele disse, eu vou voltar. E quando ele voltar, tudo será restaurado. Mas enquanto nós estamos aqui, vivemos esse momento vivemos no reino de Deus, mas em parte. Então, assim, nós, com o Espírito Santo, pelo poder de Deus, essa situação é revertida. Flávio, me ouve? Um comentário do pastor. O que a Gisele falou pode acontecer em dois casos. Né? Às vezes a gente está no final dessa linha, ou se não, a gente conhece quem está no final dessa linha. Né? E a preocupação nossa é como que nós podemos ou ajudar a pessoa que está lá a voltar, qual é o papel? Ou, se for no meu caso, como você falou, o que eu devo fazer? Né? Eu queria só fazer um comentário vamos supor que a gente vê uma pessoa que está no final dessa linha. O Flávio acabou de dizer que o Evangelho é Cristo da Ascensão. Porque às vezes o coração dessa pessoa está tão duro, que você vai falar, ela vai cuspir na sua cara, vai xingar você, vai falar que você não sabe. E nesse sentido, eu queria me referir um pouco à pregação de ontem, sobre o perdão, falando sobre a graça. Graça também é você sempre orar pelas pessoas, dizendo que o Espírito Santo é o único que pode quebrar esses corações duros. Toda vez que você tiver oportunidade de falar com essa pessoa que está no final do caminho, você fala com amor, exortando a mudança. E pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, aqui só um comentário, a gente não é só falar, é também a gente agir. Porque a nossa vontade, muitas vezes, é o Flávio já falou, né? Largar o cara, soltar a pessoa, largar a mulher, não sei que seja lá quem for, e deixar que ela continue pelo mesmo caminho. Mas nosso papel não é mudar a vida dele, mas sermos instrumentos para a mudança. Esse é o comentário. Obrigado. O pastor ele contribuiu aqui, acrescentando que nosso papel, resumidamente falando, né, é pregar o evangelho, e ainda que a pessoa esteja, se você está falando para alguém, você clamar, pedir, né, que o Espírito Santo que quebra um coração endurecido, que é o Espírito Santo que faz essa obra num parente querido, numa pessoa que tem aversão pelo evangelho, e também aquela ideia, né, irmãos? A nossa vida, se a gente está falando de evangelismo, a nossa vida testemunha Cristo. As pessoas vão conhecer Cristo. O primeiro conhecimento de Cristo das pessoas é olhando para nós. Então, a gente, assim, vai trabalhando nesse tema. Resumidamente. Flávio, me Alguém ouve? mais quer falar, comentar? Me ouve? Tem uma pergunta no chat. Você consegue ler, não? Sim, essa situação não é o oposto da caminhada da perfeição cristã que vimos no texto anterior, de Efésios 4:13. Vamos lá. Efésios 4:13. Quem fez a pergunta, Paulo, por favor? Foi o Marcos Autílio. Obrigado, Altílio. Vamos lá. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sim, essa situação é perfeita, exatamente o extremo, é 180 graus daquela vista aqui. A maturidade da fé, a plenitude de Cristo.
Como nós falamos, nesse movimento de crescimento espiritual, irmãos, cada vez mais o Espírito Santo vai enchendo e agindo, e a gente vai usando os nossos dons, sendo bênção para a igreja de Deus e para o mundo caído. Então, esse é o nosso objetivo, que é o diametralmente oposto dessa condição de distanciamento de Deus e coração duro, petrificado. Maravilha. Mais alguma pergunta, irmãos? Que se não tiver, nós prosseguiremos. Tá, ok. Vou abrir aqui o compartilhamento. Não, peraí. Ela tem que maximizar ela. Muito bom. Aqui, irmãos, agora eu trouxe mais ou menos para nós termos uma ideia, já introduzindo um pouquinho da próxima aula, um quadro comparativo que também tem a ver com a pergunta do nosso querido irmão Tírio, sobre a vida nova, a velha vida e a vida nova. Então, a gente pode perceber que, na velha vida, o ser humano tem uma mente vazia, uma mente de distância, uma mente de autonomia, o que nos leva a ficar alienados de Deus, com o coração endurecido. E a consequência é o corpo entregue à impureza. Na nova vida, ao invés da mente vazia, nós temos a mente instruída por Cristo. É Ele que vai fazendo e operando esse processo no nosso coração. E é Ele, por meio do Espírito Santo, que vai nos ajudando a se livrar dos maus hábitos, de pecados, e abandonar de uma vez por todas. Ao invés de termos uma vida alienada de Deus, nós temos uma vida em comunhão com Cristo. Aquela vida de distanciamento contínuo, agora, irmãos, é uma vida de aproximação. Por causa de Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É impossível ter uma aproximação maior de Deus. Imagina, gente. Nós que éramos, olha, a nossa condição anterior era de inimizade, de distância contínua, e agora nós temos o próprio Deus em nós, e oramos, intercedemos, e por causa disso, o Pai nos ouve. Quer dizer, a gente percebe que é o extremo oposto. E ali, naquele coração endurecido de outrora, agora, temos um coração submisso a Cristo. Um coração que quer imitar Cristo. Um coração que busca conhecer a palavra dele e colocar em prática, que é o que nós fazemos aqui sempre. Por que é tão importante a gente ouvir a palavra de Deus anunciada pelo pastor? A gente aprender juntos aqui na escola bíblica, porque nós estamos ouvindo, entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu tenho essa dúvida, a Bíblia me diz. A palavra que o Espírito Santo instrui o pastor da igreja para trazer aqui no domingo para nós. É assim que nós saberemos qual é a vontade de Deus para a minha vida. É com a palavra dele, com as ministrações na escola bíblica. E assim nós poderemos viver uma vida que agrada a Cristo. Porque se eu não conheço a palavra de Cristo, se eu não conheço a vontade de Cristo, como eu vou viver como Cristo quer? Continuando. Antes, outrora, um corpo entregue à impureza, que era a consequência da vida de distância, de distanciamento, de afastamento. Hoje, um corpo entregue à retidão. A vida transformada, a vida que tem o crescimento espiritual constante. Essa é a nova vida em Cristo Jesus, e é o que nós buscamos. E é o que o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos ali a terem cuidado, a não retrocederem.
A terem cuidado, porque, gente, olha o nosso contexto diário. Hoje eu ouvi uma mensagem de um professor lá no seminário, ele falou uma coisa tão interessante, que a grande luta difícil da igreja, o desafio, é que a gente no domingo ouve a palavra de Deus 1h30, somando 2 horas no máximo, somando o culto e a escola bíblica, e durante a semana, quantas horas de Netflix, Amazon Prime, Disney e etc. a gente escuta. Então a gente está sofrendo muito mais influência ouvindo de fora do que da palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente estar firme na palavra de Deus. E não é errado você assistir com sabedoria, é claro, filtrando se você vai assistir, e assistir filmes, etc. Não há problema nisso. O ponto meu sempre tem conteúdo ali. E muitas vezes a gente tem que sempre tomar cuidado, que esse conteúdo pode não ser diametralmente oposto à palavra de Deus. Por isso que qual que é o nosso pêndulo? Qual que é a nossa medida? Tá? Como se fosse a balança. No passado, as balanças, você colocava um contrapeso para saber exatamente qual que era o peso da mercadoria. Então, você comprou 2 quilos de um produto, ele põe uma pedra de 2 quilos, se a balança ficar igual, tem 2 quilos. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente passa na palavra de Deus, fala, peraí, isso é pertinente? Ah, não é? Descarta. Então, a gente tem que estar com isso em mente, firmes. Mesmo recebendo conteúdo no seu trabalho, onde você estiver, a gente tem na palavra de Deus bem cravada no nosso coração, a gente consegue andar bem, a gente consegue resistir e ser sábios, e muitas vezes, como Paulo fazia mais de uma vez lá no Areópago, usou elementos ali, conhecendo os elementos da cultura local, para falar de Jesus. Então, por isso que eu falo, a gente não tem que sair do mundo, ao contrário, a gente tem que estar no mundo, mas não ser no padrão antigo. Sim, termos uma mente instruída, uma vida em comunhão, um coração submisso, tudo a Cristo, e o corpo entregue à retidão. Então, assim a gente consegue ser luz na vida das pessoas. E aqui, irmãos, concluindo a nossa reflexão de hoje, cuidado para não voltar aos antigos e maus hábitos. Vamos ser zelosos com o nosso modo de ser, ter cuidado no que a gente fala, para quem a gente fala. Às vezes você fala, não, esse meu amigo aqui, ele não conhece Jesus, tudo, mas com ele eu sou eu. Opa, peraí, você é outra pessoa? Não, em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Então a nossa vida é transformada. E aí você pode ser luz, nós podemos e devemos ser luz para as pessoas que nós nos relacionamos. Nós vemos também que a independência de Deus, ela leva a uma evolução pecaminosa, que leva a uma vida totalmente oposta e distante de Deus. Mas também vimos que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele nos tira e nos capacita a ajudar pessoas a sair dessa evolução de distanciamento. E, por fim, que nós temos, como cristãos, irmãos, faz parte da nossa vida. Porque nós somos a comunidade da esperança? Porque nós sabemos que nós vamos viver eternamente com Deus. O nosso destino é morar com Deus, é maravilhoso. Então, nós precisamos aqui ter uma caminhada de crescimento espiritual, porque isso, lembra, Jesus já falou isso, como você sabe se a árvore é boa ou não? Pelo fruto. Os frutos que nós damos mostram quem nós somos. Isso está dentro do nosso crescimento espiritual. Qual é o seu fruto? Qual é o meu fruto? E com isso, irmãos, eu encerro a nossa mensagem de hoje, a nossa escola bíblica de hoje. Eu agradeço muito pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão vendo de casa, e eu espero que tenha falado tanto ao coração de vocês como falou ao meu, e eu peço perdão pelas eventuais dificuldades nesse momento de adaptação, e agradeço muito pelos irmãos que estão aqui, estão presentes, com muita alegria. Eu quero pedir para... Alguém quer orar aqui no Zoom agora? A primeira oração foi no templo. Alguém no Zoom quer orar para a gente? Para encerrarmos?
Se Posso não orar? veio. Quem? Posso orar? Opa. Posso orar? Claro. Quem falou? Desculpa, eu não vi. Ah, o Autílio. Abre sua câmera. Você pode abrir a câmera, Autílio? Para a gente te Amém. ver. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo a nos trazer, Senhor, essa ministração nessa manhã. Obrigado, Pai, porque tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos dá condição, Senhor, de sairmos das trevas para a sua luz, de sermos renovados, restaurados, através da santificação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando da tua presença, tu possa enviar o teu Espírito Santo para cobri-los nessa manhã, Pai. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, de como igreja nos reunirmos para estudarmos a tua palavra e aprendermos a cada dia mais e mais, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Olha, a gente está aprendendo, então é um processo. Deu para ouvir claramente a oração aqui no áudio. Não sabia que ia sair tão bom. Obrigado, irmãos. Tenha uma semana muito abençoada.